Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus! Como é bom poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus profundamente pela vida de cada um de vocês que estão sempre aqui acompanhando os vídeos lançados no canal. Hoje eu quero chamar vocês para fazermos uma reflexão na parábola do semeador. Está escrito em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino de Deus é um reino de semeadura. O Senhor Jesus, por algumas vezes, comparou o reino dos céus com uma plantação. Ele falou um pouco adiante sobre a parábola do joio e do trigo. Também falou sobre a parábola do grão de mostarda para enfatizar poder do crescimento do reino de Deus. Aqui no texto que nós lemos, Jesus usa a figura de um semeador que está lançando a semente. O semeador é aquele que leva a palavra é a semente, e esta semente é lançada em 4 tipos de solos que representam os corações que recebem a palavra de Deus. O primeiro coração é o coração duro. O Senhor Jesus disse que parte da semente foi lançada e caiu à beira do caminho. Não nasceu, porque as aves do céu vieram e comeram. Este coração é duro, porque é pisado por muita gente. E acaba endurecendo até mesmo para com Deus e a sua palavra. Muitos fatores no decorrer da vida podem contribuir para o endurecimento de um coração com relação à palavra de Deus. Por exemplo, o preconceito pode endurecer um coração para com a palavra de Deus. Há algum tempo atrás eu estava com um grupo de irmãos fazendo evangelismo de casa em casa. E quando nos deparamos com uma situação difícil, chegamos na casa de um senhor, ele nos recebeu, mas quando nos apresentamos como servos do Senhor Jesus, crentes no Senhor, então ele impôs uma barreira. A partir dali ele não quis ouvir mais nada daquilo que nós tínhamos para falar. Eu perguntei a ele se ele nos daria 5 minutos da sua atenção para lermos um versículo e orarmos por ele, e ele disse que estava sem tempo. Eu ofereci-lhe um folheto que falava sobre Jesus, para que ele lesse depois. Ele disse que não sabia ler. E eu insisti: quem sabe sua esposa sabe ler? Ele disse: ela não sabe ler também. E eu continuei insistindo: mas quem sabe um filho, um neto seu, pode ler para o senhor depois. E ele disse: aqui nessa casa ninguém sabe ler. Mas além do preconceito, outros fatores levam também um coração a se endurecer para com Deus e a sua palavra. O orgulho, uma crença diferente, o medo de encarar mudanças, o medo, o temor da rejeição, entre outras razões, podem levar um coração a se endurecer para a palavra de Deus. O segundo tipo de solo é o pedregoso. E aqui o Senhor Jesus está tratando o problema da profundidade. Ele diz que a semente foi lançada e caiu parte em cima desse terreno rochoso. E terreno rochoso aqui é uma grande pedra com uma pequena espessura de terra. A semente cai ali e, por não ser profundo o solo, nasce com rapidez, mas na mesma velocidade que nasce, também morre. Que tipo de pessoas são essas? São aquelas que ouvem com emoção, mas não fazem reflexão, não se aprofundam, não buscam conhecimento, tomam decisões precipitadas, decisões que logo se arrependem de terem feito. São pessoas que iniciam um projeto entusiasmadas, cheias de esperanças, mas aí vem a dificuldade, vem as barreiras, e ela desiste, porque não tinha profundidade. É assim que muita gente encara a palavra de Deus. Aceita com alegria, mas não buscam a profundidade. Quando vem a tribulação, quando vem a prova, cai. Por quê? Porque não estava firme.
Terceiro tipo de solo é o espinhoso. O problema aqui, tratado por Jesus, é um coração sufocado, cheio de coisas do mundo. A semente da palavra foi lançada, mas ela não encontrou espaço para crescer. Ela foi espremida ali entre os espinhos e não pôde produzir. O que isso significa? São as pessoas que são atraídas pela sedução do mundo, envolvidas com os prazeres mundanos, de tal maneira que não dão prioridades àquilo que é de Deus. Não buscam ao Senhor, não dão prioridade à palavra de Deus, não dão prioridade à igreja do Senhor, ao reino de Deus, e têm sempre a desculpa de que estão ocupadas demais. Não têm tempo para Deus e para a sua obra, e estão ocupadas das coisas do mundo. Por isso a palavra de Deus não pode produzir frutos neste coração. Mas finalmente o Senhor Jesus diz que parte da semente caiu em boa terra. O coração bom é aquele que está aberto para a palavra de Deus, que está sedento da palavra de Deus, que busca, que estuda, que se aprofunda, que cria raízes na palavra de Deus. Esta é uma pessoa que ama, que se dedica, que se doa para o reino de Deus. Neste coração, a semente vai produzir abundantemente frutos, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Perceba que apenas uma pequena parte de toda a semente lançada vai encontrar uma boa terra. Na grande maioria, vai haver a rejeição. Uma parte da semente lançada nem chega a nascer. A outra nasce, mas morre com muita facilidade. E outra nasce, mas não cresce porque está sufocada. Apenas uma pequena parte produz fruto em abundância. Que eu e você sejamos essa pequena parte. Que o nosso coração esteja sedento da palavra de Deus, da glória de Deus. Nós possamos produzir frutos para o reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.